o bom e nós sabemos quem é o bom pastor, né? Quem é o nosso bom pastor? Ai, que delícia! Lá em cima, Papai do Céu fica muito contente de ouvir as crianças falando que Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Vamos usar o grande livro. Quem é o nosso grande livro? A Bíblia, né? Então, eu trouxe aqui hoje a minha amiga Bíblia, porque a minha amiga Bíblia não pode ficar longe de mim nem um pouquinho. Sabe por quê? Aqui é o meu manual, o manual do crente. Tia, mas é o manual do crente? Como assim? É através da Bíblia que eu sei como agir, como proceder, né? O que fazer, tirar as minhas dúvidas, ouvir a voz do Papai do Céu. E quando a gente começa uma história, a gente sabe que não pode conversar para não atrapalhar o amigo e nem se atrapalhar, né? Então, vamos começar a grande história. Ouvir a voz do Papai do Céu. Vamos? Então, a tia vai começar. A Bíblia nos diz que Jesus andava e que uma grande multidão estava em volta dele. E que ele falava por parábola. E é essa parábola, tá? Que a gente vai ouvir hoje. Alguém sabe o que é uma parábola? Acredito que sabe sim, porque é que só tem criança esperta. Parábola, né? É quando existe uma história que tem uma moral, um ensinamento. Então, hoje nós vamos aprender com essa parábola que o Papai do Céu separou para a gente. E essa história fica lá em Lucas 15, do 3 ao 4, tá? E diz assim: E ele lhe pôs esta parábola dizendo: Que homem entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheios de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Tia, a senhora falou do pastor. O que tem a ver a ovelha com o pastor? Então, aqui, ó. Essa amiguinha vai me ajudar aqui, ó. Eu contar para vocês sobre essa parábola, essa história que Jesus contava lá para aquela grande multidão que cercava. Ele disse assim: existia um pastor. Naquela época, as pessoas que cuidavam das ovelhas, né, sempre andava com um cajado assim para poder orientar as ovelhas. E era chamado de pastor, pastor de ovelhas. Então, Jesus estava falando de como seria ser um bom pastor. E ele falava de um pastor que era bom mesmo,
um excelente pastor. O pastor, ele orienta as suas ovelhas. Um pastor, ele cuida muito bem dos seus rebanhos. A tia Tassiane perguntou aqui quem era a ovelha. Muita gente levantou a mão, né? Quem é a ovelha aqui? Eu sou ovelha. E a palavra do Papai do Céu vai dizer, sabe o quê? Que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Lembra que Jesus falava que ele estava falando de um bom pastor, de um excelente pastor? A gente tem um exemplo muito grande, né? Jesus, aquele que morreu na cruz. É por isso que nessa parábola ele falava dele. Nessa história, para poder despertar aquela multidão, adultos, criança, ele dizia: eu sou um exemplo de bom pastor. E você sabia que em um determinado momento o Papai do Céu te chama para poder ser um bom pastor? Assim como ele morreu na cruz para nos salvar. Mas ele deixou o exemplo de como agir, de como seguir. E então o Papai do Céu também conta com você, para você poder também orientar algumas ovelhas. Em determinadas situações, você vai ser também um bom pastor. Sabe quando você vai ser um bom pastor? Quando você aconselha a amiguinha do lado. Quando você dá um bom exemplo lá na escola. Quando você imita os passos de Jesus. E Jesus nos chama para isso. Então, quando ele diz o que é ser um bom pastor, ele também nos remete a refletir sobre esse cajado. Sabe que lá em Salmos diz que ele é o nosso pastor e que nada, mas nada nos faltará. Agora, nesse momento, a tia quer que você coloque a mão sobre o seu coração e diz assim para você: eu tenho um bom pastor e nada me faltará. Não vai te faltar sabedoria, não vai te faltar discernimento, não vai te faltar prosperidade, porque ele é o bom pastor. E o bom pastor, como já foi dito aqui, ele dá a vida pela sua ovelha. E você é a ovelha desse bom pastor. Só que no meio da caminhada, né, daquele monte de rebanho, aquele monte de ovelhinhas, né, acontecem algumas coisas. A gente pode, em determinado momento, se perder, né? E era sobre isso que Jesus falava na parábola. Existia 100 ovelhas. E ele dizia que pode ter essas 100 ovelhas, todas elas são importantes. Não existe uma melhor que a outra. Porém, se uma dessas 100 ovelhas se perder, ele vai deixar as 99 guardadinha e vai correndo atrás daquela uma que se perdeu. Sabe o que isso nos faz refletir? Olha quanto amor Papai do Céu tem por mim, tem por você. Porque essa ovelha, em um determinado momento, pode ser eu, pode ser você. E é exatamente isso. Aí a tia trouxe essa ovelha aqui, ó, para dizer por que a ovelha se perde. A ovelha, ela é um animalzinho muito meigo. É um animalzinho fofinho. Só que é um animal que precisa o tempo todo ser orientado. Essa orientação, Papai do Céu deixou mamãe, papai, o responsável que toma conta de você, para ser esse cajado.
ele lá de cima, ele fala assim para sua mamãe, para o seu papai. Ele diz assim: vai lá, mamãe, orienta o Joãozinho assim, orienta a Maria assim. E papai e a mamãe, com a sabedoria do Senhor, vai orientar você. O papai e a mamãe estão ali como um cajado do Senhor. Então, quando o papai e a mamãe falam que não pode, pode fazer? Não pode. Por quê? Porque eles são o cajado do papai do céu. E o cajado, ele serve para poder resgatar a ovelha que está perdida. Serve para poder resgatar a ovelha que está perdida. Se você se perder, quem é a primeira pessoa que vai ficar desesperado? Papai e a mamãe. Tá vendo por que eles são cajado? Quem é que vai resgatar vocês? Papai e a mamãe. Papai, mamãe, vovó, né? Jesus está lá de cima falando, ó, mamãe, papai, isso aí. Então, a gente tem que ouvir o cajado do papai do céu, né? Que é a mamãe e o papai. A vovó, o vovô, aquele responsável que está o tempo todo orientando a gente. E sabe o que acontece? Às vezes a gente se perde no meio do caminho com alguma coisa que a gente não quer fazer, ou com alguma série que a gente quer assistir, né? E a mamãe fala, não pode, só pode esse desenho, só pode essa série. Lembra que a mamãe e o papai é o cajado? Então, se a mamãe e o papai falou que não pode, não pode. Eles são o cajado do papai do céu. O cajado do bom pastor vai te salvar e vai te orientar. Papai do céu quer que vocês cresçam em sabedoria, sendo muito inteligente, tendo grande sucesso na vida. E é por isso que ele ilumina a mente da mamãe, ele ilumina a mente do papai. Muitas das vezes a mamãe e o papai falam, não pode, e fica chateado, né? E aí tem criança que não gosta, tem criança que fica chateado, tem criança que fala, também não vou fazer mais, também não vou guardar essa louça quando ela me pedir, não vou tirar a mesa. Pode? Não pode, porque faz parte da orientação. Papai do céu fica triste, porque ele é o nosso bom pastor e nós não queremos deixar o bom pastor triste. Em nenhum momento nós queremos deixar o bom pastor triste. Olha o que aconteceu. O bom pastor, ele fez isso aqui, ó. Pode abrir o braço. Olha o grande exemplo que ele deu. Ele sofreu na cruz. Ele morreu na cruz por mim, por você. Ele disse, eu amo incondicionalmente. Agora coloca a mão sobre o seu coração. E repita assim com a tia. Eu sou amado do Senhor. Papai do céu morreu na cruz por mim, por você, para te salvar. Ele se colocou como que, ó? Como uma ovelha, como um cordeiro, para morrer por mim, para morrer por você. Então, todas as vezes que eu deixo o pecado entrar, eu coloco o Papai do Céu nessa cruz. Como, tia? De novo, eu que vou lá e prego o martelo? Não. Porque Papai do Céu fica triste. Jesus fica triste quando a gente peca, quando a gente responde, quando a gente faz algo, e principalmente algo que a gente sabe que é errado.
Papai do céu fica triste? Porque ele morreu. Ele morreu na cruz para salvar a mim, para salvar você. O bom pastor, ele deu a vida por todas as ovelhas. Tia, a senhora falou que ele deu a vida por uma, agora você está falando que ele deu a vida por todas as ovelhas? Lembra que a tia falou que tinham 100 ovelhas, e essas 100 ovelhas ele ama igualmente, mas que ele não quer que nenhuma se perca? Quando essa uma sai do rebanho e se perde, ele vai correndo atrás, resgatar. Por quê? Porque é o amor do Papai do céu por essa ovelha incondicional, sendo uma ou sendo as 99 ou sendo as 100. Tá? Papai do céu ama a mim como ama você. Papai do céu ama você como ama o outro amiguinho. Eu já ouvi criança dizer assim: Papai do céu gosta mais do amiguinho do que de mim. Não. Papai do céu gosta tanto de você quanto do coleguinha do seu lado. Agora vira para o seu coleguinha do lado e diz: Papai do céu te ama. Continua dizendo: Papai do céu também me ama. E nada mais justo nós correspondermos esse amor. Porque um dia, aquele que morreu na cruz, que deu a vida dele por amor a mim, por amor a você, que nos resgatou, de quando tínhamos um coração assim, doente. Teve uma vez em que o nosso coração se encontrou assim. Sabe por que a tia falou que teve uma vez? Porque todo mundo passa por essa situação. Em determinado momento, tanto a criança quanto o adulto fica com o coração assim. E aí o Papai do céu vem e lava. Por que esse coração está vermelhinho? Representa o sangue do Papai do céu. Lembra que a tia falou que o Papai do céu morreu lá na cruz para nos salvar? Então, Papai do céu que morreu lá na cruz, quando ele teve essa morte dolorida, essa morte de cruz, foi para nos lavar. Foi para nos limpar. E aí o nosso coraçãozinho fica assim. Deixa de ser aquele coração triste, aquele coração que vive chateado. Porque, o coração tá, a mente começa a ficar, e aí a boquinha começa a falar. Só que quando o Papai do céu determina que nós iremos ser libertos de todo mal, de todo pecado, ele vem e nos lava com o sangue dele, nos purifica, nos liberta de toda raiva, nos liberta de toda amargura. E aí nós viramos uma nova criatura, ficamos assim, limpos, alvo como a neve. E quando a gente está assim, a gente está como ovelha obediente. E quando a gente fica assim, a gente fica como ovelha saltitante, cheio da presença do Senhor, cheio da ousadia do Espírito Santo. E a gente começa a querer falar da palavra do Senhor para os amiguinhos, para o papai, para a mamãe. A gente começa a querer mostrar para quem está do nosso lado o quanto é bom ter passado por esse processo, ser lavado, ser remido e ficar assim saltitante, limpinho. E é assim que o Papai do céu quer que você esteja. Bem limpinho. E é maravilhoso,
Porque depois que a gente passa por esse processo de limpeza, que a gente se liberta dessa amargura, a gente entende, a gente valoriza o que o Papai do Céu fez lá naquela cruz. E a gente começa a entender que Ele abriu um caminho, Ele abriu uma porta. Para onde? Para o reino dEle. Dessa maneira, eu consigo entender para onde eu vou. E que eu preciso me manter limpo, purificada, cheia da ousadia do Espírito Santo, sendo ovelha, obediente, ovelha que ouve a voz do Senhor e que consegue entender o caminho para onde eu vou. Qual é o caminho para onde nós vamos? Nós vamos para um reino que será preparado para mim, que será preparado para você, porque o Papai do Céu, Ele disse: eis que eu subo, mas eu volto para poder resgatar os meus, porque vocês não estão sozinhos, eu deixo aqui o Espírito Santo, que vai consolar, que vai orientar, para até o dia que eu chegar e resgatar novamente. Então, Papai do Céu, Ele está vindo. Papai do Céu está chegando. E quem é a ovelha que está com os ouvidos atentos à voz do Senhor? Para ir morar nesse reino que Ele disse que preparou para a gente. Existe um reino preparado. E Ele disse assim, ainda, que não tivesse, eu prepararia para você. Olha que coisa linda. Olha o cuidado de Jesus com a nossa vida. Minhas ovelhas, ainda que não existisse, eu prepararia o reino. E é lá que nós vamos conhecer esse reino, morar nesse reino a qual o Papai do Céu nos quer. É nesse abrisco que Ele nos convida, que Ele nos chama para estar com Ele. E está à porta. E Ele vem sem demora. E é por isso que hoje o Espírito Santo convida crianças, homens e mulheres a se manter como ovelhas do Senhor, a conhecer a voz dEle. Porque a palavra do Papai do Céu vai nos dizer que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E se nós conhecemos a voz do nosso pastor, nós sabemos dizer não quando o pecado bate à nossa porta. Nós sabemos dizer não quero, porque isso não me convém. Nós sabemos dizer não, porque existe um reino preparado para mim e é lá que eu vou morar com o Papai do Céu. E Ele chama homens, mulheres e crianças a estarem com Ele nesse reino. Logo Ele vem buscar. Pode colocar a mão no cabeção agora? A tia vai falar e vocês vão repetir? Combinado? Então vamos lá. Mão no cabeção, fechando o olhão. Já vou começar. Papai do Céu, muito obrigada pelo dia de hoje, pela palavra que o Senhor me despertou. Papai do Céu, não deixa eu esquecer o que eu aprendi neste dia. Muito obrigada, porque o Senhor me ama. Muito obrigada, porque o Senhor morreu na cruz por mim. Amém, Papai do Céu. E é desse jeito, por dentro,
fora, se você está lá no alto, se você está lá no baixo, seja feliz, porque é assim que o Papai do Céu te chama, para ser feliz. Amém?